Frio, frio, está muito frio, eu ando tremendo, especialmente de manhã, eu acordo e é horrível. Essas são as palavras de Tatiana, uma ucraniana de 70 anos, que em uma entrevista à Sky News descreveu o verdadeiro horror que muitos ucranianos estão enfrentando, neste exato momento. O país enfrenta um dos piores invernos recentes, com temperaturas chegando a 20 becins, o que já seria difícil mesmo em condições normais. Mas, no meio de uma guerra, quando a Rússia está deliberadamente atacando a infraestrutura de energia da Ucrânia, esse frio se torna mortal em todo o país. As pessoas enfrentam o inverno na escuridão, sem aquecimento elétrico, especialmente em áreas próximas à linha de frente, como Donetsk e Zaporizhzhia. Um médico que trabalha com Médecins Sans Frontières, ou MSF, relatou que, em uma vila, os moradores só recebiam eletricidade por 1h30 todos os dias. Embora a situação não seja tão ruim para os moradores de Kiev, eles ainda estão lidando com cortes de energia que tornam dispositivos como elevadores praticamente inutilizáveis. Para Tatiana, que vive no 9º andar de um prédio, isso fez com que aprendesse a controlar a respiração ao subir as escadas geladas para poupar o coração. E ela está longe de estar sozinha, porque é assim que a vida está na 4ª temporada de inverno da guerra na Ucrânia. Vivendo no escuro. Victoria Bondarenko, de 23 anos, moradora de Kryvria, disse recentemente a repórteres que a vida se resumiu a 3 cálculos simples, e vamos citá-la aqui. Onde carregar meu telefone, como me aquecer, como planejar o dia com quedas de energia. Sinto que estou sempre em modo de espera. Esses são os mesmos cálculos que muitos estão fazendo em toda a Ucrânia e suas rotinas acabaram se tornando algo habitual. Eles acordam antes do amanhecer para encher garrafas e outros recipientes com água, enquanto ainda há energia em casa. Cozinham comida suficiente para durar durante as horas de apagão e depois verificam as previsões do tempo para ver o quanto a situação pode piorar. Para famílias com crianças, a situação é muito mais desafiadora. Hannah, mãe de 38 anos com 3 filhos, deslocada de Donetsk e hoje em Kiev, disse à Visão Mundial que vê seus filhos cada vez mais estressados. Ela contou que sua família mora em um pequeno apartamento com quedas diárias de energia. Como tudo depende da eletricidade, ela não consegue cozinhar ou aquecer a casa, e seus filhos adoecem com mais frequência. A eletricidade instável e o aquecimento precário fizeram muitas escolas fecharem por não manterem salas em temperaturas seguras. Isso, de acordo com Sonia Kush, diretora da Save the Children na Ucrânia, deixou muitas famílias em um limbo, sem ter onde deixar seus filhos durante o dia. Sem escolas. Mariana Kiuk, podóloga, não sabia onde deixar o filho Zahar ao trabalhar. A CBS News disse que às vezes o levava ao trabalho e em outros dias o deixava sozinho em casa. Foi uma decisão difícil, pois sua casa não tinha aquecimento, mas ainda era possível encontrar algum alívio. A Cruz Vermelha e o governo ucraniano instalaram tendas e vagões de trem com aquecedores, estações para carregar celulares e Wi-Fi. Algumas escolas seguiram semi-operacionais com geradores. Mas como Oksana Daniluk, mãe de 3 filhos, disse à CNN, nenhum gerador aguenta 16 horas sem energia. Isso significa que as escolas tiveram que ser criativas com o que podem fazer para tentar manter um senso de normalidade para os alunos. Às vezes isso funciona, às vezes não. Para idosos, o frio e cortes de energia trazem desafios. Como dissemos na introdução, apagões constantes paralisaram elevadores. Para quem ainda tem mobilidade, como Tatiana, é um desafio, mas administrável. Para Irina Mikhailovna, de 83 anos, no entanto, isso significa que ela está praticamente confinada em sua casa e com a conexão do celular caindo constantemente. Ela contou à ABC que temia não conseguir falar com parentes ou chamar ambulância. Mesmo quando a energia volta, moradores como ela continuam praticamente presos, porque os elevadores permanecem inseguros devido às flutuações de voltagem. No sul da Ucrânia, a situação não é muito melhor. Um assistente social relatou o caso de uma mulher de 87 anos que vivia sozinha e precisava se virar sozinha durante os cortes de energia. Segundo o assistente social, isso era quase impossível. Esse frio também traz sérias consequências para a saúde. Ed Vashchuk, que foi deslocado da cidade ocupada de Melitopol, agora mora em Kiev. Ele disse à ABC que mesmo dormindo com roupas quentes e vários cobertores, ainda acordava com frio e dores nos pulmões parecidas com pneumonia.
Sem a capacidade de aquecer suas casas, a temperatura interna na maioria dos apartamentos pode chegar a até 10 graus Celsius, o que é 8 graus a menos do que as temperaturas internas normais, que a Organização Mundial da Saúde recomenda como saudável. A OMS já alertou que o frio eleva o risco de eventos cardiovasculares, arritmias, AVC e complicações metabólicas, principalmente em idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. E a Ucrânia já está vendo alguns desses efeitos durante o inverno menos intenso de 2022 a 2023. Pesquisadores constataram que 75,2% dos entrevistados tiveram infecções respiratórias, com maior impacto nos lares mais numerosos. Recentemente, a ação humanitária informou que 1 em cada 5 famílias teve problemas de saúde devido ao frio em casa, segundo a Unicef. Bebês exigem mais cuidados nessa fase, pois perdem calor rapidamente e têm maior risco de hipotermia e doenças respiratórias. Condições que podem ser fatais sem aquecimento e cuidados médicos. O frio e a escuridão também prejudicaram a saúde mental, principalmente das crianças atendidas pela Visão Mundial. Longas horas no escuro e em casas frias aumentam o estresse, ansiedade e isolamento em crianças. Isso agrava a crise de saúde mental já presente desde o início da guerra, e há perigos além do frio. Muitos ucranianos usam soluções criativas para aquecer suas casas, mas isso traz novos desafios. Segundo a NPR, moradores de prédios altos sem gás montam estruturas com velas, churrasqueiras e tijolos sobre a grelha. Esse método é eficaz, mas perigoso, pois há risco de intoxicação por monóxido de carbono. Já houve mortes devido ao uso de fogões a gás para aquecer casas, principalmente entre idosos. Uma família inteira morreu ao instalar um gerador na varanda. Apesar de todos esses desafios, ainda existem alguns pontos positivos. A CNN relata que, durante apagões, vizinhos de alguns conjuntos residenciais se reúnem nos pátios para cozinhar em fogueiras e socializar online. Moradores com mais horas de luz ajudam ativamente quem não tem. Cafeterias, postos e moradores dão café quente e lanches aos trabalhadores das companhias de serviços públicos e energia que fazem os reparos. Como Oksana Daniluk disse à CNN, a escuridão não é motivo para parar de viver. Mas, embora essa mensagem seja útil, ela também é desafiadora, porque desistir da vida é exatamente o que a Rússia espera que os ucranianos façam. A jogada de Putin. O motivo pelo qual este inverno está tão ruim para a Ucrânia é simples. Após anos de ataques à infraestrutura de energia, a Rússia intensificou a pressão sobre minas de carvão e linhas de transmissão de alta voltagem. Durante toda a guerra, a Rússia atacou a infraestrutura da Ucrânia. Os ataques da semana passada se destacam por terem ocorrido após o presidente Trump anunciar que o Kremlin aceitou uma pausa temporária nos ataques com mísseis a Kiev. Trump não foi o único a dizer isso. O Kremlin também confirmou a pausa. Porém, Dmitry Peskov se recusou a detalhar o que estaria fora dos limites. Ele afirmou que o objetivo era criar condições para negociações de paz, embora Moscou tenha apresentado como um gesto de boa vontade algo que, na verdade, não foi. Em 2 de fevereiro, menos de um dia antes de negociadores ucranianos e russos se reunirem em Abu Dhabi para discutir a paz, a Rússia lançou um dos maiores ataques da guerra. Segundo o presidente Zelensky, cerca de 450 drones e 70 mísseis atingiram pelo menos 5 regiões da Ucrânia, principalmente instalações de energia. O ataque interrompeu o aquecimento em cidades do país, como Kiev, onde as temperaturas devem cair ainda mais nos próximos dias. Andrei Sibir, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, descreveu o ataque e afirmou, citando-o: Putin esperou a temperatura cair e acumulou drones e mísseis para continuar seus ataques genocidas contra o povo ucraniano. Nem os esforços diplomáticos em Abu Dhabi nesta semana, nem suas promessas aos Estados Unidos o impediram de seguir com o terror contra civis no inverno mais rigoroso. Fim da citação devido a esses ataques. O consultor de energia, Alexander Kashenko, estimou que a capacidade de geração de energia da Ucrânia caiu de 33,7 gigawatts para cerca de 14. Segundo ele, Kiev precisa de 17 gigawatts para passar o inverno. Vamos deixar que você calcule isso. Moscou já declarou que os ataques visam a infraestrutura das forças armadas ucranianas.
No entanto, o fato de que eles se intensificam durante os meses mais frios e atingem algumas estações e transformadores que atendem principalmente a população civil, sugere que há outro objetivo em jogo. Analistas ocidentais e autoridades ucranianas chamam isso de uso do inverno como arma. Eles acreditam que, ao tornar a vida civil insuportável, a Rússia busca quebrar o moral ucraniano e forçar Kiev a aceitar uma paz nos termos de Putin. O Instituto Brookings concluiu que o objetivo russo era colapsar a economia para inviabilizar o esforço militar. Pesquisadores sugeriram que a Rússia tenta dividir a rede elétrica da Ucrânia em seções isoladas, dificultando sua manutenção. Também é importante considerar que Putin pode querer fortalecer sua posição internacional antes das negociações em Abu Dhabi. Ele pode acreditar que o aumento do sofrimento civil forçará os apoiadores ocidentais da Ucrânia a pressionar Kiev a aceitar suas exigências territoriais. Os governos europeus podem se cansar de ver ucranianos morrendo em suas casas por causa do frio e decidir que uma paz ruim é melhor do que o sofrimento humano contínuo. Isso também afeta a infraestrutura de energia da Ucrânia, que precisará ser reparada após a guerra. Putin pode estar contando que, ao elevar os custos da reconstrução, terá vantagem. As nações ocidentais não vão mais querer apoiar a Ucrânia. E para deixar claro, essa é uma das possibilidades menos prováveis. Apesar do sofrimento do povo ucraniano, a maioria dos líderes ocidentais acredita que uma Ucrânia dominada pela Rússia sofreria ainda mais. Putin pode estar apenas encenando para seu público interno, já que seu governo foi forçado a negociar com os ucranianos. Após afirmar que concluiriam a operação militar especial em 3 dias, ele agora precisa provar que a Rússia não é fraca. Ataques a estações de energia aparecem na TV estatal russa e reforçam a ideia de vitória russa inevitável. Ele quer mostrar que os ucranianos vão se render em breve e encerrar a guerra. Há também uma terceira opção, mais preocupante, que precisamos considerar. Putin pode atacar a infraestrutura de energia da Ucrânia simplesmente porque pode. Esses ataques não forçarão a rendição da Ucrânia, pois, se fosse o caso, isso já teria ocorrido. Provavelmente, isso não vai melhorar a posição da Rússia nas negociações, nem tornar as nações ocidentais mais favoráveis às exigências russas. Pode permitir que Putin demonstre seu poder de maneiras que a população ucraniana nunca vai esquecer. Resiliência. A Ucrânia resistiu a 4 invernos de guerra e, apesar de cada um testar ainda mais a população, o país segue se adaptando. Como já dissemos, apesar dos desafios, o povo ucraniano não desistiu e segue buscando soluções criativas para seus problemas. As escolas seguem funcionando e proporcionam às crianças sensação de normalidade sempre que possível, enquanto vizinhos se ajudam a enfrentar o frio e a escuridão. A infraestrutura do país demonstrou resiliência. Apesar da redução na geração de energia da Ucrânia, parte já foi restabelecida. Masai Zanovits, um pesquisador sênior do Brookings, estima que de 4 a 5 gigawatts de capacidade, principalmente de usinas termoelétricas a carvão, foram restaurados. A rápida restauração da capacidade energética da Ucrânia, graças ao envio ágil de equipamentos pela União Europeia e Japão, demonstra a importância do apoio dos aliados. Enquanto em muitas partes do mundo online se dá como certo que os Estados Unidos deram bilhões para a Ucrânia, enquanto a Europa simplesmente ficou parada sem fazer nada. Essa perspectiva está completamente ultrapassada. Só para 2026 e 2027, a União Europeia destinou 105,5 bilhões de dólares em ajuda. Também entregou 10 mil geradores, milhares de transformadores e milhões de LEDs eficientes, fornecendo eletricidade a 9 milhões de pessoas. Até a Alemanha, antes conhecida por oferecer só 3 mil capacetes à Ucrânia contra ataque russo, tomou a iniciativa de agir sozinha, fornecendo unidades móveis que podem oferecer aquecimento e luz para aqueles que, de outra forma, ficariam na escuridão. Embora seja importante destacar esses pontos positivos, não queremos transformar essa história sombria e triste em um conto de fadas comovente. Atualmente, ocorre uma grave crise humanitária às portas da Europa, logo após as fronteiras da Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia.
Milhões de europeus estão sofrendo em temperaturas extremas, abaixo de zero. E esse sofrimento só é agravado pelos ataques e bombardeios diários que a Rússia lança contra eles, com seu exército desconsiderando a vida dos civis ucranianos quase tanto quanto desconsidera a vida de seus próprios soldados. A parte mais triste é que não precisava ser assim. Como disse o presidente Zelensky aos líderes europeus no Fórum Econômico Mundial em Davos, o continente é forte para enfrentar Putin e dissuadi-lo desses ataques. Ao invés de esperar que Donald Trump reconheça a realidade e pare de apoiar o autocrata russo, em fevereiro de 2026, a Europa intensifica seus esforços para ajudar a Ucrânia. Mas, no melhor cenário, segue reativa, apenas respondendo a ações de Putin ou do Zelensky, sem tentar influenciar os acontecimentos. Pouco consolo para os milhões em cidades como Kiev, sem luz e sem aquecimento. E essas apostas só vão aumentar se a Rússia acreditar que pode agir com impunidade. Já estão caçando civis com drones em racins, parte do que é conhecido como safaris humanos. Já as forças de Moscou estão cometendo crimes de guerra em uma escala não vista na Europa desde 1945. A menos que os aliados da Ucrânia possam agir e aumentar os custos para a Rússia, esses crimes só vão piorar. Obrigado por assistir.